Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação, ele é gravado pouco tempo depois do governo do presidente Lula completar 100 dias. Nós até fizemos aqui, antes mesmo desse aniversário, digamos, de 100 dias se completar, um balanço sobre esse período com o professor Fernando Abruzzo no último episódio do canal e do podcast. Mas a ideia é avançar ainda nessa discussão, não ficando nessa discussão apenas mais geral do governo, embora a gente possa também passar por ela aqui. Mas é focar num aspecto sempre muito importante quando a gente fala de governos petistas, que é, embora, só para fazer também um outro aposto aqui, o presidente Lula até foi muito claro, antes mesmo de ser eleito, quando ainda estava em campanha, num evento no Teatro da Universidade Católica, da PUC de São Paulo, Tuca, né? Nesse evento ele se dirigiu à presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e disse: olha, Gleisi, companheira Gleisi, esse não será um governo do PT, hein? Será um governo de todos que estamos aqui e tudo mais. Eu tenho lá minhas dúvidas de que a Gleisi exatamente entendeu o recado tão claramente, porque tem sido alguém que vem aí batendo muito forte no governo, buzinando muito em cima de propostas, inclusive de colegas de partido, no caso aí particularmente do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e logo depois de apresentar o seu novo marco fiscal, de ser depois elogiado pelo presidente Lula na reunião de balanço dos 100 dias publicamente, foi convocado pelo PT a ir prestar contas desse plano fiscal ao partido. Nesse balanço, dessa reunião de balanço dos 100 dias, o presidente também falou o seguinte num dado momento. Ele falou que numa conversa com o Celso Furtado, certa vez ouviu do Celso Furtado que era bom que houvesse aí a esquerda do seu partido e que ela fosse muito crítica, porque ela evitava que o seu governo fosse muito para a direita, né? E o Lula falou isso de alguma maneira, entendo eu, talvez tentando aí justificar essas situações de atrito que ocorrem entre membros do partido, né? Membros do partido que não estão necessariamente no governo e aqueles que estão no governo. No caso aí, mais claramente, a presidente do partido, que é uma deputada, mas não ocupa a posição no executivo, né? E o ministro da Fazenda, né? Ela silenciou depois disso, mas um recado chegou ao Fernando Haddad por meio de um outro deputado petista, o Lindbergh Farias, que, por sinal, é casado com a Gleisi Hoffmann e que deu lá uma declaração de que esse novo marco fiscal seria uma espécie de pacto com o demônio, alguma coisa desse tipo. Não é exatamente uma fala muito mansa. Enfim, não é uma relação simples essa do partido, do PT e de membros do partido com os seus respectivos governos. E a ideia é tentar entender, afinal de contas, que relação é essa, né? Como é que ela funciona? Por que ela produz tanto ruído sempre? E para isso, eu convidei um colega que é talvez o principal especialista hoje no estudo do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Tem um trabalho excelente publicado sobre isso, né? Um livro que saiu pela editora da Universidade Federal São Carlos e em coedição, com apoio institucional, isso é sempre uma chancela de qualidade importante do trabalho, da FAPESP, né? Da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O livro que se chama Dos Sindicatos ao Governo, a Organização Nacional do PT, de 1980 a 2005. Esse colega é o cientista político, professor da Universidade Federal de São Carlos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFSCar, o Pedro Floriano Ribeiro. Eu quero, então, finalizado aqui esse introito, agradecer ao Pedro por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, e vou fazer uma pergunta um pouco, inicialmente, na forma de uma provocação. Ô Pedro, quem tem a Gleisi como aliada, precisa de adversário? Olha, Cláudio, uma ótima pesquisa, viu? Uma ótima pergunta. Primeiro, agradecer o convite, né? A Gleisi, ela, apesar de tudo que ela fala, ela continua sendo aliada, né? Ela faz o papel dela de presidente do partido, né? Do principal partido da coalizão, né? E o que nós vemos agora, né, é uma reedição de uma velha relação que sempre se deu de modo conflituoso e com algum nível de tensão entre o PT
e o governo tocado pelo PT. Né? A gente vê isso desde a primeira prefeitura conquistada pelo partido, a prefeitura de Diadema, lá em 1982, tal, quando houve uma tensão muito grande entre o que o partido fazia e o que o partido queria, né, enquanto organização, enquanto estrutura, seus militantes, tal, e aquilo que era possível fazer no governo. Né? Isso aí foi mostrado de modo assim muita competência num livro seu sobre o governo Erundina, né, o desafio de ser governo, né, se não me engano era esse o título do livro, um livro excelente sobre o governo Erundina, né, que também houve uma relação muito tensa entre o partido e o governo Erundina ali assumindo pela primeira vez a esquerda, chegando a a prefeitura de São Paulo, né, no caso. Então, o que isso mostra, de fato, é que o PT é um partido vivo, é um partido que tem uma existência fora das instituições de governo. Né? Porque o que acontece normalmente é que quando o partido elege o presidente, ou em outro nível, elege o governador, elege o prefeito e tal, a sua estrutura não governista fica completamente submetida e submissa a quem está no governo. Né? Por quê? Porque o governo é uma fonte de poder muito importante. E aí eu estou falando do governo num sentido mais geral, que inclui, por exemplo, os parlamentares. Os parlamentares também são fontes de poder muito relevantes. Né? E o partido fica a reboque do governo, da sua bancada parlamentar, etc. Isso acontece com quase todos os partidos e não só no Brasil, isso acontece em todo lugar. A relação com o PT é um pouco mais tensa, porque o PT tem base fora do governo. É um partido que foi criado fora das instituições estatais, né? Isso a gente tem que lembrar, né? Não só o meu trabalho, outros trabalhos sobre o PT mostraram isso, né? Como o partido surge ali com bases sindicais, também com base nas comunidades eclesiais de base, com militantes de esquerda, incluindo ex-guerrilheiros, né, que lutaram contra a ditadura militar, movimento estudantil, movimentos urbanos e rurais, tal, tudo isso ajudou a criar o PT e também alguns poucos parlamentares que participaram da criação do partido. Né? Então, até hoje, o PT é o partido, entre os partidos brasileiros, é aquele que tem a maior base fora de governos. Então, ele é um partido vivo. Né? E quando se chega ao governo, então, isso gera uma tensão. Né? Isso gera uma tensão porque o partido ele tem as suas demandas, ele tem o seu programa, só que nós vivemos num sistema partidário que é multipartidário. Né? Multipartidário e multifragmentado. O sistema partidário brasileiro, segundo alguns rankings, é o sistema mais fragmentado do mundo. Né? Não é só pela existência de 30 partidos, 20 e tantos partidos e tal. Mas é porque muitos partidos conseguem acesso ao parlamento. Né? Não basta a existência. Os Estados Unidos tem mais de 100 partidos, só que só 2 são relevantes. No caso brasileiro, não. A gente tem 20 e tantos partidos, tinha mais de 30 até há pouco tempo, e muitos deles têm acesso. Então, o que acontece? O Congresso é muito fragmentado e o governo precisa ser um governo de coalizão. Né? O PT tem uma bancada que é uma bancada reduzida. Se você soma, mesmo os outros partidos de esquerda, como PCdoB, PSOL, etc., ainda dá pouca coisa, dá no máximo 130 deputados, dependendo da conta que a gente faça. Ou seja, é um governo de coalizão que tem que atender a múltiplos interesses, inclusive interesses de partidos de centro e de partidos de direita que compõem a coalizão do governo do presidente Lula. Né? Então, qual é o cálculo que a Gleisi faz e outros dirigentes do PT fazem? Precisamos puxar o governo para a esquerda, o máximo que a gente conseguir. Né? Então, esses embates, eles são mais ou menos ensaiados. Né? Eles eram esperados e são mais ou menos ensaiados. Eu vejo muito como a Gleisi falando também para a militância, falando para a estrutura, para a máquina do PT, para a máquina que não está no governo, e mostrando, olha, o PT tenta levar o governo mais para a esquerda. Né? E depois saber que o nosso governo não será um governo do PT. É importante, Gleisi Hoffmann, que você que é presidenta saiba. Nós precisamos fazer um governo além do PT. É preciso que a gente coloque nesse governo. Aliás, já fizemos o primeiro. O Meirelles não era do PT. O Meirelles foi eleito o deputado mais votado de Goiás, desistiu do mandato para ser presidente do Banco Central.
O Marton Babacho nunca foi do PT, o Celso Amorim nunca foi do PT, o fulano nunca foi do PT, o Miguel Jorge nunca foi do PT. Tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo, e vai ser assim. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro, além do PT. Além do PT. Dessa vez tem sido bem menos traumático do que foi em 2003, né? O pessoal mais jovem, né, não se lembra, mas o Cláudio certamente lembra, que em 2003... Embora seja jovem também, né? Jovem também, jovem, mas com vivência, né? E quando o PT assumiu lá em 2003, no primeiro governo Lula, tentou logo de cara passar uma reforma da Previdência, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, tá, em 2003, 2004, foi uma crise imensa no partido, né? O meu livro sobre o PT pega até esse momento, né, esse momento aí do primeiro governo Lula, e isso levou a cisões no partido, uma tendência saíram do PT, né, facções saíram do PT e formaram inclusive o PSOL, né, para ver como essa tensão pode chegar ao ponto de levar a uma cisão na bancada, e deputados saíram do PT, e levaram milhares de militantes e tal, e levou a uma cisão no PT. Depois disso, o PT passou a ser um partido com uma presença dessa esquerda mais ideológica, uma presença menor dessa esquerda mais ideológica dentro do partido, né? Depois dos 2 mandatos do Lula, depois do período Dilma também. Então o PT passou a ser um partido claramente de centro-esquerda, sem muito peso dessas tendências mais radicais, entre aspas, né? Dessas tendências mais ideológicas. No entanto, continua tendo dentro do partido, continua existindo dentro do partido, vários grupos que têm claramente propostas mais à esquerda daquilo que o governo pode implementar, ou daquilo que o Lula acha que é possível implementar, daquilo que o Haddad, o ministro da Economia, acha que é possível implementar. Então, é uma tensão que, no fim das contas, mostra que o PT é o partido mais organizado, né, do país, ele é o partido que tem a maior vida extra-parlamentar, a maior vida extra-governo, né, e consegue, então, pressionar seus governos para tentar levá-lo até determinado ponto. Né? Aliás, você mencionou essa coisa de que é um jogo ensaiado, né? Achei interessante essa ideia. Conversando até esses dias com meu colega da AGV, o professor Jorge Avelino, ele teve uma hipótese interpretativa para isso interessante. Falou que talvez nesse jogo ensaiado, ao haver esse tipo de discurso por parte da presidente do partido, de outros dirigentes do partido, muito à esquerda, em termos particularmente aí no caso de política econômica, quando o Haddad vem, apresenta um marco fiscal, né, mais, digamos, ao centro, né, mais preocupado com questões de ordem de controle das despesas, do aumento da dívida, etc. E isso é referendado pelo presidente da República. Isso, de certa forma, acaba produzindo um efeito de aliviar os setores econômicos reticentes em relação ao PT, no seguinte sentido, falou, olha, botaram o bode na sala e o Haddad foi lá e tirou o bode da sala. Né? Então, embora o resto da sala continuasse igual, parece que tudo ficou melhor do que talvez o esperado em função disso. Esse jogo ensaiado, quando você fala, você está pensando em algo assim ou você está pensando em outra coisa? Não, eu estou pensando em algo nesse sentido mesmo. E também na própria consciência dos dirigentes do PT, dos mais experientes, entre eles a própria presidente, a Gleisi, de que eles sabem que é um governo de coalizão, eles sabem que tem muitas limitações, eles sabem que a situação fiscal do país é péssima, né? E que muito precisava ser feito para começar a corrigir aquilo que estava sendo feito no governo anterior, no governo Bolsonaro. Então, a Gleisi sabe de todos esses constrangimentos, né? Conhece todos esses constrangimentos. Mas é uma tentativa de dizer, olha, o PT não está 100% satisfeito com esse programa, né? Com esse programa econômico, com esse novo arcabouço fiscal, etc. Nós não estamos totalmente satisfeitos e vamos externar nossas reclamações para o ministro. O papel que o Fernando Haddad faz hoje é muito parecido com o papel que o Antônio Palocci fez lá em 2003, né? De novo trazendo esse paralelo, né? Com 2003, 2004, né? Quer dizer, é alguém que é aceito pelo mercado, embora o Palocci fosse mais aceito pelo mercado do que
o Haddad, mas é alguém que é bem visto pelo mercado e que tenta equilibrar, né, esses interesses, tanto interesses partidários, pensando aí no espectro desde o PSOL, chegando até os parlamentares mais à direita no Congresso que estão na base do governo, interesses partidários, mas também interesses sociais, né, do empresariado, dos sindicatos. Então, quando o Lula dá o aval dele publicamente ao ministro, né, ao Fernando Haddad, é porque o Lula sabe o peso que o aval dele tem em equilibrar todas essas forças, né? Só ele é capaz de, ao dar esse aval, fazer com que todas as forças fiquem mais ou menos em equilíbrio, esperando o que vai ser feito pelo governo em vários campos, e aí, em particular, no campo econômico, né? Mas o que também eu acho interessante, Cláudio, é que assim, o PT, mesmo sendo um partido muito, muito vivo, muito organizado, muito forte, né, é o partido que estrutura o jogo político no Brasil, né, ele não tem assim, um programa muito bem acabado do que fazer em termos da economia, né? Nunca teve, para falar a verdade. Então, assim, você tem ali muita construção teórica, muito debate e tal, mas a hora que chega na implementação das políticas mesmo, nesse aspecto de economia, né, parece que está sempre trocando pneu com um carro em movimento, né? Então, o Haddad foi fazendo ali, não é só da cabeça dele, ele tem uma equipe, né, que foi construindo essas novas regras, essa nova estrutura fiscal, mas eu fico impressionado como isso muitas vezes está desconectado do que o PT estava pensando ou propondo, né, que deveria ser feito, né? Isso mostra que a própria construção assim de construção mais teórica, digamos assim, de políticas públicas do PT, ela em alguns pontos ela avançou muito mais do que em outros, né? Nesse ponto da economia, eu não vejo o PT, a gente pode olhar nos programas partidários do partido, né, na eleição de 22 e nas eleições anteriores, os programas nunca foram lá muito, muito sofisticados, né? Isso diminui um pouco a força da Gleisi, a força do partido, né, em querer impor sua agenda, né? O partido não tem esse programa tão bem acabado, assim, tão bem estruturado, né? Então isso deixa uma margem de manobra um pouco maior para o Haddad. Se fosse outro ministro, a mesma coisa, né? Mas ainda mais um ministro que é completamente avalizado pelo presidente Lula, né? Então acho que essa é uma outra questão interessante aí para a gente pensar. Aliás, nessa questão econômica é interessante como, em alguns momentos, né, digamos, as principais cabeças econômicas do PT, no partido, né, o partido ainda na oposição, por exemplo, mas vamos pensar que na oposição isso vale, mas as cabeças econômicas do PT fora da máquina governamental, elas cometeram erros sérios, né? Eu estou pensando aqui naquele diagnóstico que muita gente fez à época do Plano Real, de que o Plano Real não ia dar certo, né, de que aquilo não tinha a menor chance de dar certo, né? Isso foi defendido dentro do partido, né? A Maria da Conceição Tavares foi chamada para falar e disse que nada daria certo, né? O Mercadante referendou essa posição e no fim deu tudo errado desse ponto de vista de, vamos dizer, apontar que seria um programa falho. O Real deu super certo, né? E elegeu o Fernando Henrique 2 vezes, inclusive as 2 no primeiro turno, né? Por que essa dificuldade, hein, de ter um programa econômico que, no mínimo, faça sentido, um pensamento econômico dentro do partido que dê conta dos problemas reais? Olha, é uma boa pergunta, Cláudio. Eu não teria uma resposta assim, tão boa quanto a pergunta, mas eu vejo que tem uma desconexão entre as elaborações teóricas que são deixadas para determinados grupos dentro do PT, né? Você vê as elaborações que são feitas dentro da Fundação Perseu Abramo, por exemplo, tal. Então você tem ali muitos dirigentes, muitos intelectuais que tentam construir ali alguns programas e tal, e parece que isso não conversa muito com o pessoal que vai pôr a mão na massa, né? Então eu acho que é uma certa divisão de trabalho dentro do PT e dentro dos partidos social-democratas. Isso aconteceu muito, né? Você pega a social-democracia na Alemanha, o Partido Socialista francês, né, o Partido Socialista espanhol, tem uma certa divisão de trabalho aí entre quem pensa, né, quem pensa no sentido de vamos elaborar programas e tal, e políticas, o nosso programa é esse, etc., e quem está disputando eleição, quem tem voto, né?
E aí, a hora que você tem a bancada eleita, elege o governador, elege o presidente, parece que esses grupos não conversam muito. Essas elaborações teóricas não chegam para quem vai fazer a implementação, para quem tem que fazer o projeto de lei ou a medida provisória, né? Então, o arcabouço fiscal vai vir por medida provisória e vários outros programas e tal, e isso não tem praticamente qualquer conexão com o que foi discutido antes pelo partido, né? Também isso acontece em cenários em que o partido não é o governo sozinho, né? Aquilo que eu falei no começo, né? Não adianta o PT querer implantar seu programa, porque é um governo de coalizão, em que o PT é bastante minoritário. Então, esse equilíbrio precisa ser feito e fica sempre nessa questão, né? E nós vimos nos últimos anos como um Congresso insatisfeito pode atrapalhar o Executivo, né? Até o ponto de fazer um impeachment. Então, o Lula não quer perder uma base, ele precisa de uma base minimamente confiável, né, para não sofrer o risco de qualquer solavanco na economia ou qualquer escândalo político ele ser ameaçado com um impeachment. Então, ele não pode empurrar muito o programa para aquilo que o PT quer, porque tem outros partidos que não querem isso, né? Então, essa é um equilíbrio que o executivo precisa nessa relação com o legislativo, né, em sistema muito fragmentado como o brasileiro. Aliás, é interessante, né? Você falou essa coisa de que os dois grupos não se conversam, né? Digamos, os ideólogos econômicos partidários e quem vai depois estar no governo. Tanto que a gente muitas vezes vê, tudo bem, o ministro pode ser do PT, mas a equipe, né, do Ministério responsável pela Economia, Fazenda, ou que nome esse ministério vier a ter, geralmente não é, né? Do PT. É do mercado. Do mercado, ou, sei lá, da academia, quando muito, né? Isso chama muita atenção, né? Talvez a desconexão se dê, inclusive, aí a gente pode se perguntar, mas por que isso acontece? Por causa da coalizão, acho que você tem um ponto aí importante, que acho que tem que ser realmente levado em conta, mas talvez até por uma percepção do presidente da República de que talvez não seja o caso de botar muito economista do PT na equipe, né? Sim. Aí é uma outra coalizão, né? Uma coalizão social, digamos assim. Com o mercado, né? Com o mercado, com o empresariado, né? Com um certo tipo de empresariado que o PT privilegia, mais desenvolvimentista, etc. E com o mercado que fica, o mercado mais financeiro, que é o que domina a imprensa econômica hoje no Brasil, né? Então esse mercado também bota pressão, né? Bota pressão em termos de dólar, de bolsa, etc. Então isso acaba que, bom, vamos fazer uma equipe mais palatável, né? Basta ver que o principal nome que fazia assessoria do presidente Lula nos debates econômicos, tal, que era o do Mercadante, né? O Mercadante está praticamente ausente desse debate que a gente tem visto sobre estrutura fiscal, sobre novas regras, etc. Então, isso mostra essa desconexão. E foi colocado lá no BNDES, embora ele tenha tentado organizar aquele seminário sobre política fiscal, que no fim eu não sei nem se chegou a acontecer efetivamente o seminário, não me lembro disso. Né? Me lembro de no começo do governo Lula 1, né? Ainda durante o governo Lula 1, né? Ali de 2005 para 2006, eu estava na Universidade de Colômbia naquele momento e estava no Centro de Estudos Brasileiros ali e num dado momento estava se discutindo a questão de economia, foi levado um economista brasileiro importante, se não me engano o Loio, que foi lá discutir, e uma discussão que surgiu naquele momento era, mas tem alguma chance do Brasil alcançar grau de investimento? E não só o economista convidado, até o Albert Fish, outros estavam ali, não, imagina, não tem a menor condição. E naquele primeiro mandato do Lula ainda já obteve o grau de investimento, mas não era, né, a equipe econômica, digamos, PT raiz, e mesmo quando o Palocci cai, né, tolhido lá pelos escândalos, e é substituído pelo Manteiga, de alguma forma se mantém aquela política, né? Isso só vai mudar depois de 2008, sobretudo no governo Dilma, né, quando aí você tem uma reorientação. Mas durante quase todo aquele tempo, né, a linha que acaba sendo seguida é de uma política econômica, digamos, mais afeita a posições do mercado, tanto que isso altera, inclusive, a posição do país nesses olhos do mercado internacional, quando as agências de rating, né, das quais a gente pouco fala hoje em dia, é interessante isso, falava-se muito delas, né, elas começam a colocar o Brasil ali no grau de investimento. Agora, você percebe isso em outras áreas também? Não, acho que na economia é onde isso fica mais evidente, né?
Agora, em outras, nas políticas mais setoriais, digamos assim, algumas delas eu vejo também, né? Nas políticas de direitos humanos, de garantia de direitos de minorias, tal, também a gente vê uma tensão muito evidente, né? Porque o PT claramente tem posições bem mais avançadas, né, nessas questões, bem mais progressistas, quando comparado ao eleitor médio, né? E a média ou a mediana aí da sociedade, né? Então, a discussão, por exemplo, sobre aborto, sobre gênero, nome social, essas discussões e tal, claramente o PT tenta empurrar um pouco mais à esquerda, mas o Congresso não engole, né? Não engole porque é um Congresso claramente conservador. E tem algo que a gente tem que lembrar, tanto para as questões econômicas como para esses temas setoriais, que é que tipo de eleição que a gente saiu, né, em 2022. Então, foi uma eleição muito, muito dividida, né? Todo mundo já falou sobre isso, né? É muito diferente de quando o Lula ganhou lá em 2003, né? Quando ele ganhou em 2003, claramente tinha uma maioria ali social muito evidente a favor do Lula, tal, e isso incluía o grosso do empresariado brasileiro e tal. Claro que havia ali alguns sentimentos também, alguma resistência, algum antipetismo e tal, mas nada parecido com o que a gente viu nas últimas eleições, né? Em que o Congresso é claramente conservador, é mais conservador do que aquele Congresso eleito em 2002, né? E a gente tem um presidente, um ex-presidente de extrema-direita que quase foi reeleito, né? Então, isso também coloca algumas amarras, né, para o que o PT pode fazer, para o que o governo pode fazer em termos de políticas públicas, né, para onde pode levar a economia, para onde pode levar esses debates mais específicos em saúde, educação, etc., né? Então, acho que isso também, né, no fim das contas, o que a gente consegue ver é que a margem de erro para a esquerda, para o governo, ela é muito menor, né? Ela é muito menor do que para a direita. A gente viu tudo que foi feito durante o governo Bolsonaro, né? Ou tudo que não foi feito, né? Foi feito em alguns campos, não foi feito em outros, mas foi um governo que eu costumo falar para os meus alunos, né? Parece que a gente viveu 4 anos de realismo mágico, né? De assim, Gabriel Garcia Marques, tal, algo do tipo, e mesmo assim quase o Bolsonaro venceu, né? Foi por muito poucos votos e tal. Então, assim, esse é um cenário muito que deixa assim pouca margem para erros, né? Para a coalizão de governo, para a coalizão para o governo Lula, para o próprio PT, né? Se o governo Bolsonaro errou demais e mesmo assim quase venceu. Com o governo Lula, eu acho que a margem é menor. Talvez porque a sociedade brasileira está muito mais à direita do que à esquerda, um pouco aquela coisa que você mencionava do eleitor mediano aí? Sim, acredito que sim. Eu acho que está mais uma sociedade mais conservadora hoje do que era há 20 anos. Né? Eu tenho olhando surveys, olhando posicionamentos sobre diversas questões, tal. Em algumas questões eu acho que o eleitor ele mudou, ele é mais progressista hoje, como, por exemplo, questões de direitos sexuais, etc. Isso eu acho que existe algum progresso, mas em outros pontos eu acho que é bastante conservador. Tem um renascimento da religião que vai muito além dos evangélicos, né? A gente costuma falar só dos evangélicos, mas isso pega também vários estratos cada vez maiores do eleitorado católico, né? Então eu acho que é um eleitorado que ele é mais conservador, né? Ele é um eleitorado que está mais refletido no Congresso, né, na Câmara, em particular na Câmara, do que na composição do governo Lula, né? Então, quando a gente olha para a Câmara, a gente às vezes fica meio assustado com a Câmara dos Deputados, mas aquilo lá está refletindo o que é o Brasil em grande medida, né? E o que esse partido se transformou? Porque você, como diz o nome do teu livro, né, você observa essa gênese e essa transformação do PT, né, desde aquela sua origem ali nos sindicatos, nas organizações da sociedade civil, até chegar ao governo. Como é que você nota essa transformação desse partido durante todo esse período? Bom, é um partido que aprendeu a governar, né? Aprendeu com muitas dores, né, de crescimento, né? Ele cresceu e aprendeu a governar, né? No meu livro eu uso um termo que é purgatório ideológico, né? O partido passou por um certo purgatório ali nos anos do governo Lula, né? Teve que não chegou assim ao ponto de tirar o socialismo do programa, esse tipo de decisão mais radical, mas é um partido que teve que se flexibilizar de muitas maneiras, né?
E é um partido que, assim, que aprendeu a governar, mas, de certa forma, também fica dependente do governo. Então, quando eu falo que o PT é um partido que existe fora do governo, não é um partido que possa existir fora completamente hoje das instituições estatais, né? Então, o partido ficou fora do governo do Executivo Nacional, mas ele administrava estados, né? Governava vários estados, milhares de prefeituras, tinha bancadas em todos os estados, tinha bancada federal relevante. Então, é um partido que ele se transforma nesse sentido que ele vai entrando, né? Pegando uma perspectiva histórica aí. Ele vai entrando nas instituições de governo, nas instituições estatais, executivas e legislativas, e vai ficando acostumado com esse governo, acostumado a ter acesso aos cargos. Então, aquele partido lá dos anos 80, que estava acostumado a ficar na oposição durante muito tempo, né, e construiu a sua identidade na oposição, e construiu a sua militância na oposição, hoje eu acho que já não existe, né? É óbvio que ele tem ali suas raízes, tem várias coisas que permanecem, vários aspectos que permanecem, mas uma nova militância que a gente vê, isso a gente vê até em pesquisas que nós fizemos recentemente com filiados, né? É uma militância muito mais dependente do acesso a cargos públicos, né? Se não é um cargo na prefeitura de São Paulo, pode ser um cargo no governo da Paraíba, pode ser um cargo depois, quando ganha a presidência, pode ser um cargo em Brasília, né? Então, é um novo tipo de filiado, é um novo tipo de militante, que ele é mais acostumado ao governo e mais dependente dessa entrada no governo, dessa entrada nos cargos, nesses cargos de confiança, que a gente pode chamar, esse termo, para usar um termo geral, né, cargos de confiança, em prefeituras, em câmaras municipais, em assembleias estaduais, governos estaduais, presidência, Câmara, Senado, né? Então, essa militância, isso que aconteceu com o PT, né, com os demais partidos brasileiros também acontece, né? A diferença é que o PT, por ter nascido fora desses aparatos estatais, ele ainda tem alguma presença, alguma força, né, para além do Estado, para além das instituições de governo, das arenas legislativas e executivas. Mas é um partido que hoje ele não seria capaz de sobreviver sem esse acesso a cargos e sem os recursos públicos, né? Isso todos os partidos brasileiros dependem desse acesso aos cargos e dependem dos recursos públicos, né? Fundo partidário, fundo eleitoral. Fundo eleitoral, fundo partidário, ainda mais depois da proibição de doações de empresas, tal, pelo STF. Então, esse financiamento público direto, via fundos, ou indireto, via cargos, ele é fundamental para o PT, como é fundamental para os demais partidos. A diferença é que o PT, ao longo da história, fez uma transição, né? Fez uma transição em que ele veio de fora, né, e foi entrando nos aparatos estatais, até o ponto em que hoje ele não consegue mais sobreviver fora desses aparatos. O que não significa que o partido não possa sobreviver a grandes crises, como a gente viu, né? Grandes crises, tentativa de criminalização do PT e tal. Então, o partido, como ele tem uma identidade muito forte e tem uma militância muito forte e tal, ele é capaz de sobreviver, né? Capaz de sobreviver a ataques muito, muito importantes, né? Como talvez nenhum outro partido seja capaz, né? E eu acho que o grande desafio para o PT vai ser quando o Lula desaparecer, né? Quando o Lula deixar de ser o líder máximo do PT. Acho que esse é o desafio. Esse é o desafio que os grandes partidos, que têm líderes muito carismáticos, todos os grandes partidos passam por isso. Quando esse líder sai de cena, né? Ou se aposenta da política, ou falece, etc. Então, quando esse líder sai de cena, é um grande desafio. Isso aconteceu em todos os partidos de esquerda, com lideranças carismáticas, né? Mas a gente vê como o partido foi atacado, foi massacrado, perdeu muitas prefeituras, elegeu poucos governadores lá atrás, né, em 2018, 2020 e tal, mas sobreviveu, né? Sobreviveu como partido com a maior taxa de simpatia do eleitorado, né? Então, isso significa que tem uma presença aí no eleitorado que é muito forte, que é independente, que é capaz de sobreviver, por exemplo, se o PT ficar 2, 3, 4 mandatos fazendo oposição em Brasília, né? O partido não vai desaparecer, né? Já outros partidos que já nascem dentro do aparato estatal têm uma dificuldade muito grande quando vão para a oposição, que é o que a gente viu com o PSDB, né? Então o PSDB está em frangalhos,
Isso tem a ver com o fato do partido ter sido criado e logo ter chegado ao governo. Então, o PSDB não teve ali, entre 88 e 94, não teve tempo suficiente, né, para construir uma organização que fosse capaz de sobreviver à oposição, né, sobreviver muito tempo na oposição. Então, a gente vê como o PSDB está em frangalhos e, em parte, tem a ver com isso. É um partido que estava ali administrando, ficou 2 mandatos ali com o Fernando Henrique e tal, e depois teve muitas dificuldades para passar para esse campo da oposição. Né? Por falta dessa organização externa ao governo, né, você está pensando? Falta dessa organização, falta falta de identidade, de construção de identidade, né, que seja além do governo, né, e ao não construir identidade também não constrói-se uma organização institucionalizada, uma organização mais sólida, tal, que seja capaz de sobreviver. Então o PT é um bicho muito atípico, vamos dizer assim, nessa fauna partidária brasileira. Estou pensando não só na questão da identificação partidária, né, que sempre aparece mais alta do PT em comparação aos outros, mesmo quando ele teve essa crise, e agora, né, de uns anos para cá, depois, vamos dizer, superada a crise, a reabilitação política do Lula, a reabilitação política e eleitoral, né, jurídica dele também, o PT volta a crescer em identificação partidária. O quão atípico é esse partido no cenário político partidário brasileiro? A gente está falando de um bicho totalmente diferente? Ou a gente está falando de um bicho que tem, vamos dizer, semelhança com alguns outros partidos, pelo menos? Eu acho que é um bicho diferente. É um bicho diferente porque tem um pé em cada ambiente, né? Tem um pé no ambiente social e um pé no ambiente estatal, né? Então o PT fez essa transição, né? Mas não saiu completamente da sociedade. Ainda é o partido com maior presença no movimento sindical, ainda é o partido com maior presença nos movimentos sociais urbanos. Então isso faz com que o PT tenha essa dupla, eu não chamaria de dupla personalidade, né? É mais assim um anfíbio, né? Um anfíbio é capaz de ficar na água e na terra, né? Então ele consegue deixar um partido anfíbio, né? Ele consegue ficar com um pé em cada arena, né? Coisas que os outros partidos têm muita dificuldade no Brasil. Eles estão, como todos os grandes demais partidos, já nasceram dentro do aparato estatal, nasceram nas bancadas, né? Foram cisões de deputados, cisões de senadores, etc. Isso desde o MDB, passando pela Arena, que depois vira PFL, PP, etc. Né? Eles já não têm tanta presença, tanto enraizamento social, como o PT tem, né? Então o PT ele é diferente nesse sentido, né? Ele se torna mais parecido com os demais por essa entrada no aparato estatal, né? E por saber jogar o jogo, né? O PT não é um partido revolucionário, não é um partido radical. Ele joga o jogo institucional, joga o jogo parlamentar, das relações executivo-legislativo, em Brasília, nos estados, nos municípios, mas ele tem presença social importante, né? Tem raiz social, né? E essa raiz que faz a força dele em momentos de dificuldade também, né? Quando o PT estava no pior momento, se eu não me engano, nunca caiu, a identificação, posso estar falando besteira, mas nunca caiu abaixo de 15%, se eu não me engano, né? O que é significativo, né? O partido sendo atacado, com o Lula preso, falava-se em fechar... da Dilma, né? Falava-se em impeachment, falava-se em fechar o partido, porque tinha recebido doações, e Odebrecht, não sei o quê, e acho que nunca caiu abaixo de 15%. Então isso mostra uma resiliência muito importante, né? 15% de identificação é bastante em qualquer lugar, ainda mais no Brasil, que tem pouca tradição de identificação partidária, né? Então, se a gente quer comparar o que aconteceu com o PT, o que acontece, eu acho que a gente tem que olhar mais para fora, para outros casos de partidos social-democratas que também foram criados na oposição, foram criados fazendo oposição a ditaduras, né? Foram construídos junto com a construção democrática, né? Como a social-democracia na Espanha, né? O Partido Socialista, como o PSOE, né? Como a social-democracia alemã. Eu acho que aí a gente tem vários paralelos, o que aconteceu com o PT e esses partidos que ainda são partidos muito, muito fortes, né? Muito fortes, porque também tem uma base ali que vai além do aparato estatal, né? Aliás, os dois que você lembrou, por sinal, estão no governo nesse momento, né? PSOE e o SPD, né? Sim. O SPD passou por maus momentos, né? Fez uma grande aliança com a CDU, né? Isso é ruim para a identidade do partido, porque fica ali, né? Ele fez uma aliança com a CDU, né? Que era o seu grande opositor. Isso é ruim em termos de identidade do partido, né? Como se o PT
tivesse feito há um tempo uma aliança com o PSDB, né, para governar. Então era uma grande oposição eleitoral, né? Mas são partidos que têm essa trajetória mais longa, né? Tanto os socialistas espanhóis quanto os alemães, que têm uma trajetória secular, né? Mas que, no fim das contas, se você olhar, é uma trajetória que o PT também passou, com base sindical muito forte, nascendo fora do aparato estatal e depois fazendo esse caminho em direção ao Estado, né? Em direção às arenas executivas e legislativas, né? O filhote do PT como PSOL, né? Você mencionou lá o caso dos radicais. Eu falo radicais porque eles eram chamados assim na época, né? Lá em 2003, os radicais do PT, né? E a Heloísa Helena, o deputado Babá, enfim, tinha algumas outras figuras ali que saíram do PT naquele momento, foram depois fundar o PSOL. E o PSOL é um partido, vamos dizer, que, digamos, sai dessa costela petista, né? Como é que você enxerga esses partidos do ponto de vista dessa lógica? Pensando, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né? O PSOL é muito mais forte hoje que o PT no Rio de Janeiro, né? O PSOL tem uma prefeitura importante, como a prefeitura de Belém, já governou o estado do Pará, né? Não, desculpa, o estado do Pará não. O estado do Pará foi o PT mesmo, mas a prefeitura de Belém hoje é governada pelo PSOL. O Boulos vai concorrer à prefeitura de São Paulo, tem uma grande chance de ser eleito. Como é que você enxerga o PSOL dentro dessa lógica? Porque às vezes eu olho o PSOL e lembro o PT dos anos 80, ainda que com novas pautas que não existiam, não eram tão importantes nos anos 80, e agora estão postas aí de forma muito forte no PSOL, até mais do que no PT. Mas como é que você enxerga? Ele é também um pouco esse anfíbio, ou você o vê ainda mais, digamos, menos como sapo e mais como girino, ou eventualmente mais como réptil do que como anfíbio? Como é que você enxerga isso? O PSOL mantém algum grau assim, de pureza maior, né? Pureza entre aspas, né? Eu acho que o PSOL é um processo muito diferente, né? Em relação ao PT, né? Porque ele é um partido que nasce já dentro da Câmara dos Deputados, né? Um partido que nasce de uma cisão parlamentar. Existe espaço para um partido como o PSOL? Eu acho que existe no sistema partidário, ou seja, um partido que está à esquerda do PT, né? Um partido que não é revolucionário também, como a gente vê o PSTU, o PCO. Então o PSOL não tem esse nível de radicalismo, digamos assim, né? É um partido que joga o jogo parlamentar, joga o jogo institucional, mas que tem claramente pautas que estão à esquerda do seu partido-mãe, né? À esquerda do PT, né? Então tem um espaço aí. E tem também um espaço nisso que você falou, Cláudio, que é uma certa divisão de tarefas aí, ou divisão de agenda, entre o que ficou mais com o PT e o que ficou mais com o PSOL. Então, a política de identidades, claramente, ela é privilegiada pelo PSOL, né? O identitarismo e políticas para as minorias, né? Então, é algo que dentro do PT existe alguma resistência, talvez mais da velha guarda, tem uma resistência a essas questões, né? Um desinteresse, talvez. O desinteresse, acha que isso pode fragmentar a base, pode fragmentar porque o mais importante é olhar a inclusão social geral da população e não a gente ficar fragmentando. Então você ouve muito isso da velha guarda, que tem ainda uma coisa mais assim dos velhos comunistas, né? Os partidos comunistas têm uma resistência também a essa política de identidades, né? Isso ficou mais com o PSOL, né? E o PT deixou um pouco para lá nessas questões. Mas o PSOL nunca vai ter, por exemplo, a base sindical que o PT tem, né? E que o PT teve lá na criação. Então, nesse sentido, é um partido que tem menos base, né? Menos base de massa do que o PT. O PSOL tem base social também, tem raiz, mas mais no movimento estudantil, mais nas universidades, intelectuais, né? Os movimentos de identidade, de política de identidade e tal. Que é diferente do tipo de base social que o PT tem, né? É uma base ali mais da CUT, né? Uma base mais de massa mesmo, de massa no sentido de que é mais gente, no fim das contas, né? E que atrai mais votos e tal. Então, acho que houve aí uma divisão de agenda, né? Uma divisão de agenda, e se a gente for mais longe, né, tem algo que tem uma política social, tem uma agenda que o PT nunca deu muita importância, que foram as questões rurais, né? Se você olhar a trajetória do PT, a Secretaria de Políticas Rurais tal, nunca foi forte do PT, né? O PT foi deixando isso meio de lado. O PT era um partido
eminentemente urbano, né? E essas questões rurais, se você for ver, o PT meio que terceirizou também, né? Em parte é o MST que leva adiante alguma política na qual o PT acredita, né? Como de agricultura familiar, cooperativismo, etc., né? Então o PT nunca foi forte nisso. Então a gente vê uma divisão aí de tarefas, ou uma divisão de agenda, como a gente quiser, entre essas três instituições, né? Essas três organizações, né? Interessante isso, né? Quer dizer, é verdade, né? Embora o PT seja sempre, vamos dizer, cobrado pelas ações do MST, né? Sobretudo quando você tem governos petistas, até num debate, né? O Lula foi cobrado diretamente sobre o MST, falou, não, o MST é muito diferente disso que você está falando. Lembrou da questão da agricultura familiar, da agricultura orgânica, né? Esse tipo de coisa que o MST estava trabalhando, né? E tem os movimentos urbanos, né? É engraçado porque nesse caso, estou pensando aqui na situação particular, o PT lá na sua origem, mesmo ao longo dos anos, tinha, além do movimento sindical, das comunidades eclesiais de base, um pé importante em movimentos sociais urbanos, né? Movimento por saúde, movimento de moradia, né? Era uma coisa importante no PT. É interessante que é o tipo de movimento que a principal figura nacional hoje do PSOL, que é o Boulos, tem como seu ponto central, né? Afinal de contas, o líder do movimento dos trabalhadores sem teto, né? Mas foi candidato a prefeito de uma cidade, de uma megalópole, né? Como São Paulo, vai querer ser candidato novamente. E aí eu ouço alguém, às vezes, falar o seguinte, o Boulos é o mais petista dos psolistas, coisas desse gênero, né? Você acha que o PSOL está conseguindo abocanhar também esses movimentos, vamos dizer, não só os identitários, mas tirando a questão do movimento sindical, onde acho que o PSOL é realmente muito mais fraco, desses movimentos urbanos que foram importantes lá na formação do PT, no seu nascimento, você enxerga isso? Eu acredito que sim, eu acredito que aí tem uma dinâmica regional, né, muito, muito importante. Eu acho que dependendo do estado que a gente olhar, o PT ainda tem uma predominância, ainda tem uma hegemonia nesses movimentos urbanos, né? Em outros lugares, como São Paulo, como a cidade de São Paulo, particularmente, o berço do Boulos, né? Eu acho que aí tem um desafio maior, né? Acho que tem um desafio maior, e isso também é uma dor de ser governo, né? Quando você é governo, você não consegue avançar na agenda, então você é desafiado por um partido menor de esquerda que vai apoiar essas questões. Então, se o PT não consegue avançar numa reforma urbana, né, a reforma agrária já é devagar, uma reforma urbana, então, nem se fala, é devagar quase parando, então o PSOL consegue tomar essa agenda, né, consegue tomar essa agenda e trabalhar melhor com essas lideranças, né, porque no fim das contas o PT ainda privilegia outros tipos de debates, né, outros tipos. Então, é o debate da carteira de trabalho, é o debate do sindicato, é o debate do Bolsa Família, que é um programa universal, né, que vai atender a qualquer pessoa com um teto de renda determinado. Então, o PT acaba privilegiando essas questões que são questões mais universais, digamos assim, né, e não consegue avançar em outras pautas, então essas outras pautas acabam sendo dominadas, ou acabam sendo não dominadas completamente, mas acabam sendo abarcadas por outros atores, né, como o PSOL, né. Interessante que uma outra questão, né, você está falando dessas características, me ocorreu aqui um outro ponto, né, porque você falou do PSOL, aí eu comecei a pensar, bem, quais seriam os partidos, você fez a comparação aí, né, dos partidos social-democratas europeus com o PT, até essa pauta toda, por exemplo, sentado na carteira de trabalho, é uma pauta muito mais, digamos assim, social-democrata, né, do que propriamente dessa nova esquerda. E às vezes o PSOL é associado, por exemplo, a partidos de uma nova esquerda que tem surgido na Europa, caso na Espanha do Podemos, né, muito diferente do nosso Podemos aqui, o Podemos espanhol, ou Syriza na Grécia. O curioso é que esses partidos, tanto Podemos como Syriza, também são apontados como populistas, né. Quando a gente olha tanto para o PSOL como para o PT, eu tenho muita dificuldade de ver traços propriamente de populismo nesses partidos, né? O Lula é populista. Parece que o Lula é muito fora do cardápio do populismo, né? Tem um outro estilo de liderança. Como é que se enxerga? E é um tema super importante, né, nas democracias contemporâneas, porque elas são afetadas pelo populismo, algumas só sobram por causa do populismo, de direita ou de esquerda, né, se a gente olhar para a Venezuela.
Como é que você percebe a relação desses partidos, né? Estou falando desse porque a gente está falando do PSOL e acho interessante também pensar nele, né? Com esse fenômeno populista. Você enxerga elementos de populismo ou vê esses partidos ou as suas lideranças como de perfil populista, ou você acha que é um termo inadequado para descrever o PT, o PSOL e esses setores da esquerda brasileira? Eu acho que o populismo é um termo totalmente inadequado para descrever o PT e o PSOL. É óbvio que se a gente olha algumas falas do Lula, ele tem algumas falas populistas, né, em muitos momentos, né, mais antigamente do que agora. Né. E o que eu estou chamando de populismo aqui para a gente ficar na mesma página? Né, essa retórica nós e eles. Né, é um populismo com uma definição mínima. Definição mínima aqui, que é a definição que eu costumo usar aqui com meus alunos aqui, né? A definição mínima é essa. O populismo, né, segundo alguns autores, é uma ideologia rala, né? Uma ideologia fina. No sentido a ideia do Casmud, né? Do Casmud. Rala, eu adoraria a ideia de ideologia rala. Nunca tinha pensado nessa tradução. É muito tradução, boa. Em inglês é thin, né? Thin. É thin, né? Seria ideologia fina, magra. Mas eu acho que rala, rarefeita, pode ser melhor, né? Então é uma ideologia rala, que não tem muito conteúdo. O conteúdo qual é? Né? É uma retórica nós contra eles. Nós, o povo, né? Nós somos puros, somos o povo verdadeiro, tal, contra eles, contra a elite corrupta, contra a elite que explora, etc. E tal. Então, nesse sentido, tem populistas de direita, populistas de esquerda. Claramente, o Bolsonaro se encaixa em todas as casinhas lá de definição populista de extrema-direita. Né? Ele gabarita, né? Ele gabarita tudo. Né? É um populista de manual. O Lula, em determinados momentos, ele tem uma retórica populista, às vezes. Né? Então, quando ele insiste no nós contra eles, isso era muito comum lá nos 2 governos Lula anteriores. Né? No nós contra eles, então, eles querem explorar a gente, as elites e tal, não sei o quê. Então, nesse momento que ele coloca a culpa nas elites, né, eu vejo algum traço assim de populismo. Mas aí o PT, se é um partido populista, eu acho que não, porque isso não está no cerne da retórica do partido, das propostas do partido e nem do PSOL. Né. E aí me pergunta, só uma ponderação aqui. E as elites nesse discurso do Lula são os ricos, né? Sim. Basicamente. Isso não é um discurso classista da velha esquerda? Mas assim, no fim das contas, os ricos também estão no governo, né? Estão apoiando, né? Muitos deles apoiam o governo e tal. Inclusive, né? O Furlan, que foi ministro da Indústria e Comércio. Né? Agora me escapa aqui o nome do ministro da Agricultura, que era o presidente da Associação Nacional de Agribusiness, o Meirelles no Banco Central. É que assim, a elite fica a gosto do freguês, né? O Bolsonaro dizia que estava lutando contra o sistema e contra as elites, né? Que elites eram essas? Entrou no governo. Da FEBRABAN, né? Não necessariamente, talvez ele estava se referindo mais à elite intelectual, como os americanos fazem, né? Como os republicanos nos Estados Unidos, né? Quando eles falam de elite, né? O Trump, né? O Trump também marca todas as casinhas lá de um populista de direita, né? Ele está governando contra as elites. O que ele está chamando de elite? A elite iluminada, intelectual da costa leste, né? Lá de Nova York, que era contra ele, porque ele representa o povo genuíno americano. Né? E o Bolsonaro a mesma coisa, né? Quando ele vai lá comer o doce de leite dele lá, o leite condensado, ele quer mostrar que ele é o povo verdadeiro, né? E que está sendo massacrado pelo sistema, massacrado pelas elites, porque ele é religioso, porque ele é isso, tal. Então, o conteúdo de elite depende de quem está falando, no fim das contas, né? Mas é claro, quando o Lula vai e fala contra as elites econômicas, tal, tem aí um fundo de classe, né? Tem um fundo aí de uma interpretação mais ou menos classista, né? Da realidade, né? Mas é mais uma retórica, às vezes é para desviar a atenção de alguma coisa, entendeu? De alguma coisa que não está dando certo, então já, né, a gente culpa as elites, culpa o Banco Central, né, o presidente do Banco Central, e aí vai. É o bode expiatório, né? É o bode expiatório, E no caso do PSOL? O PSOL nem líder carismático exatamente o PSOL tem, talvez o Boulos venha a ser, mas...
Que é uma característica comum, né, aos partidos que têm uma liderança populista. Sim, sim. Não, o PSOL tem uma visão, acho que muito mais, tanto o PSOL como o PT, mas assim, muito mais pluralista, né, que seria quase que o oposto do populismo, né? O pluralismo, para alguns teóricos, ele é o oposto do populismo. Por quê? Porque ele não vê nós e eles, né? Ele vê muitos nós, né? O pluralismo vê muitos. Então, o PSOL, quando ele... no cerne do PSOL hoje está essa política de identidades, e essa política de identidades é uma política claramente pluralista, que segmenta, né, a sociedade, e dizendo que grupos específicos têm direitos específicos, têm acesso a certas políticas, etc., e a política do reconhecimento, né? Tudo isso aí se opõe completamente a uma definição de nós, o povo, né? Não é nós, o povo, não existe nós, o povo, né? Existem diversos povos, né, digamos assim, né? Existem diversos grupos, né? E esses grupos devem ter acesso a políticas sociais, etc., devem ser reconhecidos como tais, como ter direito à existência, ter direito a pertencimento, né? Então isso é completamente diferente de você falar numa política de nós e eles, né? Nós, o povo, porque essa ideia de nós, o povo, sempre coloca o povo como uma massa, né? Uma massa meio disforme. Então, nessa massa disforme, o indivíduo ele some, né? O indivíduo ele desaparece, não tem, você fala menos de direitos individuais e mais no direito do suposto povo que você representa, né? Que você, o líder populista, estaria representando, né? Então, acho que é muito diferente do que o PSOL pratica. Muito bem. Pedro, brigadíssimo por essa conversa, super interessante, super esclarecedora. E eu te devolvo aí a palavra para duas coisas, né? Para você, enfim, se ainda tiver algum ponto que você acha que a gente deveria ter tocado, que acabou passando por ele para você poder tratar, e para fazer aí a sua amarração final, por favor. Não, obrigado, Cláudio. Eu que agradeço pela conversa. Acho que foi muito, muito legal. Não, eu acho que o que a gente tem que prestar atenção assim nos próximos tempos, né, nesse ano, no ano seguinte, é o que, assim, qual vai ser, no fim das contas, a marca desse governo, né, desse governo Lula. Eu acho que isso é muito importante, construir alguma marca, né, pensando para os próximos anos. Não basta simplesmente interromper aquilo que estava sendo feito de errado, sabe, pelo governo Bolsonaro. Eu acho que o PT precisaria empurrar para algo além disso, tá? Interromper o que estava sendo desastrosamente feito era importante, era o mais urgente, né? Rever políticas também é importante, mas precisa de algo, um vetor positivo, né? Eu acho que isso que o PT deveria empurrar, que o governo deveria empurrar, e que nós, como analistas, a gente fica curioso para saber qual é a proposta num vetor mais positivo, né? E que não seja simplesmente rever antigas políticas também, né? Reativar o Bolsa Família, mudando de novo de auxílio para Brasil para Bolsa Família, continuar algumas políticas que tinham sido desfeitas. Eu acho que precisa, eu acho que nós temos hoje novos problemas, né, novas questões, que muitas delas o PT está olhando com antigas lentes, né? Como, por exemplo, a questão dos trabalhadores por plataforma, né, dos motoristas de aplicativos, esse tipo de coisa, que o PT e o Lula na campanha disseram que iam fazer alguma coisa, mas ainda não está aparecendo nada de muito concreto para lidar com essa nova realidade. Então, se a gente tem mudanças tão rápidas acontecendo, o governo precisa olhar para essas mudanças, para um novo contexto, novas realidades, e fazer novas políticas. Então, o que a gente torce é um pouco por isso. Acho que esses 100 primeiros dias, de qualquer jeito, eram dias de... Talvez ele devesse ter falado isso logo no começo, né? Iam ser dias de reorganização, né? Sim. Talvez a partir de agora, né, possa-se começar a pensar em algum tipo de marca nova. Porque realmente, né? E mesmo se a gente pensar no caso do Congresso, né? O Congresso até agora que vai começar a funcionar, né? Sim. A gente já está em abril e não houve praticamente nenhum tipo de decisão no Congresso Nacional que seja uma decisão importante em termos de uma agenda legislativa, né? E se o Executivo não impulsionar essa agenda, não vai, né? Não vai. A gente sabe, se o Executivo não tiver agenda, o Congresso fica tocando ali o barco, né, meio à deriva, né? Então o Executivo precisa ter uma agenda, precisa colocar essa agenda para funcionar. Fica na base do que a gente viu nesses últimos anos, né? Sim. E governo congressual aí que Sim. quem apitava, né? Muito bem. Sim. Bem, brigadíssimo, Pedro.
reiterando aqui, agradecimento pela essa conversa muito boa. Quero, enfim, além de agradecer ao Pedro, terminar aqui agradecendo a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja aí nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível. E, claro, também agradecer a todas e a todos que têm também apoiado o projeto do canal pelos vários meios em que é possível fazer isso, né? Pode ser por meio do botãozinho lá, do coraçãozinho, no canal do YouTube do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual. Pode ser se tornando membro do Clube dos Canais, que permite uma contribuição aí continuada ao longo do tempo, ou de forma parecida, fazendo uma assinatura no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. Quem for lá em benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação vai encontrar aí o projeto para poder apoiar o canal, ou ainda, né, fazendo, a gente tem optado aí por essa outra alternativa, fazendo um Pix pro Pix do canal, né? A chave do Pix do canal é a mesma que permite também enviar um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas, considerações, etc. Que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Eu vou repetir aqui, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aí meu agradecimento ao Pedro, me despeço dele, me despeço de todo mundo aqui que nos acompanha. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.